A sociedade atual é a que mais consome, a que mais polui e a mais informada. Tudo isso fruto de uma cultura altamente entregue aos caprichos da pós-modernidade. A geração atual, professora, não escapa dessa conjuntura, mas, como sabemos, a responsabilidade está nas mãos desses pequenos para mudar o rumo preocupante do nosso planeta. Como trabalhar, professora Francisca, com os estudantes essa consciência de que os recursos naturais estão se esgotando e que é necessário, mais do que nunca, cuidar do meio ambiente? Primeiro aspecto a ser trabalhado é o exemplo. Não adianta o educador esperar simplesmente do material didático, dos jornais ou da mídia, passar essa informação de que os recursos estão se esgotando, de que nós precisamos saber escolher para consumir. E não adianta só falar ou pedir para que o pequeno, o aluno, a criança, ela leia e se informe. Isso não vai adiantar. Porque se adiantasse, a geração que temos já hoje com 15, 16 anos, seriam menos consumistas do que são. Então, o que é realmente necessário? O exemplo. Nós adultos precisamos, principalmente como educadores e pais, dar o exemplo na escolha, no que fazemos no nosso dia a dia, no que consumimos, como vivemos, para que a criança aprenda através dos nossos atos. Então, trabalhar com o direito de escolha, a liberdade do ser humano é uma boa opção. Claro, a liberdade sempre é uma boa condição para qualquer ser humano. Porém, a liberdade nos leva a uma diversidade, né, de opções. Esse é o nosso problema. No passado, as opções eram poucas e as pessoas viviam bem. Hoje, nós temos muitas opções e como nós temos a liberdade de escolher, muitas vezes nós queremos escolher tudo. É um egoísmo nato. Isso deve ser trabalhado na família, na escola, desde pequeno. E o exemplo dos pais, tendo a liberdade de escolher o que é bom, nem sempre o que é mais gostoso, ou o que é mais bonito, ou o que é mais caro. Não é esse tipo de liberdade que nós precisamos aprender a ter de agora para frente no mundo. Precisamos fazer escolhas sábias de produtos realmente bons, duráveis, saudáveis. No Brasil, professora, possuímos uma das maiores riquezas naturais do planeta. A Amazônia é o exemplo mais forte disso. Diante dessa riqueza, você acha que o brasileiro tem consciência da importância de cuidar da natureza? Eu acho que isso está crescendo, mas ainda tem essa conotação de achar que o nosso espelho ecológico seja simplesmente a nossa Amazônia. Desculpa pelo simplesmente, porque na verdade não tem nada de simples. É um bioma complexo, diverso e realmente é um grande reduto, né, de biodiversidade que temos no planeta, a nossa floresta amazônica. Porém, nós não consideramos a nossa Mata Atlântica, o nosso bioma do Cerrado, o nosso Pantanal mato-grossense é o único no mundo. Então, existem outras informações relevantes dos nossos recursos naturais e isso aqui nós estamos dando exemplo simplesmente da questão da nossa flora, né? Porque o Brasil também é campeão ainda, né, de alguns recursos em âmbitos minerais, em animais e que a gente desconhece ou simplesmente ainda não faz parte da cidadania brasileira o orgulho em saber que temos e que precisamos não só conservar, fazer uso, mas fazer uso com sabedoria. Você acha que a escola, os professores, deixam às vezes um pouco a desejar essa questão de colocar esses outros biomas e enfatizar muito a Amazônia? Não é só a questão do educador, porque isso já vem em toda a programação até didática, né? Que o aluno brasileiro, ele aprende
principalmente no âmbito de biologia e geografia, cerca de 70% sobre as riquezas do país. Isso se revela em todos os países. Então, se você estuda na Argentina, logicamente 70% do aprendizado de recursos naturais vai se referir ao país da Argentina. Isso também aqui no Brasil. Porém, a nossa cultura faz com que muitas vezes a gente valorize mais o recurso natural de fora, ou até que o estrangeiro valorize mais o nosso recurso, tá, do que nós mesmos. Eu diria não por não conhecer na escola, mas por não valorizar como cidadão. Se o jovem hoje tivesse que escolher passar férias em um reduto natural, uma chapada da Diamantina ou dos Veadeiros no Brasil, ou ir para a Disney, qual seria a opção? Então, hoje ainda somos levados muito mais pela mídia internacional de influência, sobretudo norte-americana, do que a nossa própria cultura, no sentido de valorizar, de usufruir das belezas que aqui temos. E agora vamos focar exatamente ao trabalho da escola. Como a escola, professora Francisca, pode participar deste processo de conscientização? Pelo exemplo dos educadores, pelos materiais didáticos, pela forma interdisciplinar e de forma também transversal de se estudar temáticas ligadas aos recursos naturais. Em todos os âmbitos, porque o tema da ecologia, ele não paira só sobre animais, vegetais, água, ar, solo. Não, os relacionamentos humanos, a integração de ação humana no meio ambiente é foco de estudo da ecologia. Então, a escola, ela já está fazendo de um tempo para cá, mas ela precisa ainda intensificar o uso da temática da ecologia em suas outras ciências. Um exemplo simples, não precisa se complicar. Uma aula de matemática. O aluno precisa realmente aprender conceitos relativos a números. Por que não usar exemplos da economia ligada à questão ecológica, da produção agrícola em detrimento à retirada da flora, da perda em porcentagem do cerrado brasileiro em relação à área territorial brasileira? Ou seja, você ensina uma matemática, uma ciência, um português, a análise até de um poema com assuntos ligados à informação relacionada à ecologia. Isso reforçaria, e de uma forma simples, também não precisa girar todos os temas, né, em relação à ecologia, mas isso precisava ser mais intensificado do que tem sido feito pelas escolas até o momento. E a família, professora? A família cabe, sobretudo, assim como o educador, o exemplo, a educação e a paciência para explicar corretamente aos filhos, desde pequeno, o uso correto da energia, da água, do lixo, do consumo, da limpeza, do higiene, do tratar bem os animais, as pessoas, ou seja, todos os bons hábitos que levam, né, um ser humano a se tornar um adulto consciente dos seus atos de forma equilibrada no meio, começa na família. Se estende pela igreja, participa a escola e é assim que forma um cidadão consciente daquilo que se faz. Quer dizer, então não adianta o aluno aprender na escola e dentro de casa ele não ter um apoio familiar. Se ele aprende na escola que não se deve consumir tal marca só porque está ali acrescida um valor de moda ou de modismo ou uma coisa irrelevante até, e ele chega em casa, sai com os pais, vai ao shopping e aí na hora de fazer uma liberdade de escolha, esse filho explica aos pais que não querem determinada marca, porque aprendeu na escola que ela
por trás tem coisas desnecessárias e que está só aumentando a questão do consumo ou até do desperdício financeiro. Acredite, às vezes os pais não concordam. Então, onde fica, né, a educação? Gera um grande conflito, uma incoerência. Muitas vezes o aluno chega em casa explicando algo que aprendeu na escola e os pais dizem, não precisa, não é bem assim. Isso desfaz. Então seria bom que os pais também, ao ouvir alguma temática relacionada à economia, apoiasse o filho ou fosse à escola buscar mais informação para poder direcionar a educação num rumo que leve realmente a uma ação mais adequada. Isso também pode se aplicar à escola, na questão da contradição, né? Não adianta a escola falar que devemos economizar água e gastar centenas e centenas de litros de água com lavagens periódicas no corredor. A criança percebe. Ou deixar, por eventualidade, uma torneira pingando o tempo todo. Ou ir ao banheiro e perceber ali também vazamentos, infiltração. Ou seja, a nossa coerência, ela precisa existir na fala e, sobretudo, na ação. Na escola, no lar, no nosso dia a dia. Senão, estamos sendo pessoas incoerentes.